Olá! Imagina a seguinte situação. Um pai e uma mãe doam para um filho um imóvel e gravam essa doação com cláusula de inalienabilidade e também reservam para si o usufruto desse bem. Na verdade, eles fazem isso em relação a outros bens que foram doados para outros filhos. Todos eles gravados com usufruto, todos eles gravados com cláusula de inalienabilidade. Acontece que esse pai falece. É possível que esse filho, em algum momento, venda esse bem? Há algo que possa ser feito em relação a essa cláusula de inalienabilidade, considerando ainda que existe o usufruto reservado para esses pais? Bom, esse é o tema da nossa conversa de hoje. E se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrícia Paniza e junto com a professora Fernanda Doreto, nós criamos o método Nós e Ninhos, um método destinado a profissionais da área de Direito de Famílias e Sucessões, no qual a gente partilha tudo aquilo que a gente vem aplicando na nossa atuação profissional, na advocacia familiarista, com o seguinte lema: judicialize menos, transforme mais. Bem, feita a apresentação, se você ainda não é inscrito nesse canal, então se inscreva, porque a gente vai tratar de muitas questões próprias da nossa atuação, e deixe seu like, deixe o seu comentário. E se você também tiver algum caso que na sua prática, você enquanto advogado ou advogada, tá ali te tirando o sono, pode mandar, pode encaminhar também pra gente. Isso pode ser feito lá pelo direct do nosso Instagram, que a gente em algum momento também pode abordá-lo aqui, como a gente vai fazer a abordagem desse caso de hoje. Bom, bora pro caso prático. Então, a situação é essa. Um pai e uma mãe, visando prevenir um inventário, fazem a doação dos imóveis que têm para os seus filhos. Os valores dos bens são basicamente os mesmos, então eles fazem essas doações, transmitem essa propriedade para os filhos, mas gravam todas essas doações com as cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. E também se reservam o usufruto, que, como a gente sabe, no caso do falecimento de um deles, remanesce na pessoa do outro, porque a reserva foi de usufruto, reserva vitalícia de usufruto. Acontece que este pai falece. O imóvel já está doado, já está registrado em nome desse filho e esse pai falece. E aí então vem o questionamento. O que fazer com essa cláusula? Vou ter que esperar até que o outro, no caso a mãe, faleça para então poder vender esse bem? Ou nem mesmo com o falecimento dela é possível fazer a venda desse bem, já que foi gravada, a doação foi gravada com a cláusula de inalienabilidade vitalícia, também, assim como o usufruto. Bom, antes da gente dar resposta para essa questão, vale a pena a gente fazer algumas considerações iniciais. Por quê? Porque se você já teve a curiosidade de ir lá no seu Código Civil verificar qual é o tratamento que o direito dá para a situação de doação, você vai constatar que não existe dispositivo no Código Civil que vai falar sobre a transmissão à doação ou sobre alguma restrição à imposição de cláusula de inalienabilidade em relação à doação, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o testamento. Porque se a pessoa fizer um testamento, ela pode, no testamento dela, fixar que um determinado bem fique para uma pessoa, um legado, por exemplo, e nessa fixação, nessa disposição testamentária, ela pode estabelecer cláusula restritiva. E dentre as cláusulas restritivas, a inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, certamente a inalienabilidade é a mais restritiva de todas, porque afinal de contas, se alguém grava um bem com cláusula de inalienabilidade, a inalienabilidade pressupõe a incomunicabilidade e a impenhorabilidade, uma vez que você não tem transmissão de propriedade desse bem. Bom, mas se existe uma determinação do Código Civil para o testamento, mas não existe para a doação, e ambos os casos nós estamos falando de atos gratuitos, como é que a gente deve interpretar isso? Bom,
vamos dar uns passinhos antes. O que a gente tem lá no nosso Código Civil a respeito da doação? Porque vejam, a doação tem natureza contratual, ela é um contrato. O que é uma distinção em relação ao testamento, porque o testamento ele é um ato jurídico unilateral, uma vez que ele é feito exclusivamente pelo testador. Ah, mas peraí, não tem lá os testamentários, os beneficiários do testamento? Tem, lógico que tem. Só que os beneficiários, eles não participam do momento em que esse ato é realizado. O que não acontece em relação à doação, porque para você ter uma doação, eu tenho que ter de um lado um doador, que é a pessoa que vai transmitir algo do patrimônio dela, mas você tem que ter do outro lado o donatário que aceita. Então ele também participa desse negócio, uma vez que, por ter natureza contratual, você tem de um lado uma parte e você tem do outro lado a outra parte que também participa desse ato. Então aqui nós temos uma primeira distinção. Ok, mas a gente também sabe que lá no Código Civil há disposição que vai configurar ou que vai possibilitar a discussão de anulabilidade para um caso, por exemplo, de compra e venda, de ascendente para descendente. Não é o que estabelece lá o Código Civil? E no caso da doação isso não acontece. É verdade, mas não acontece por quê? Porque doação de ascendente para descendente, ela é tida, em princípio, como uma situação de adiantamento de legítima. É o que estabelece o artigo 544 do Código Civil. Vamos dar um pulinho nele aqui. Então, olha, ele diz assim: a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro, porque a gente sabe que o cônjuge, na atualidade, é herdeiro necessário, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Quando a gente diz que a doação de um ascendente para um descendente, ela é entendida como adiantamento de legítima, vejam que o Código Civil ele não faz qualquer distinção em relação ao valor da doação, como muita gente inclusive crê. Então, se eu tenho um patrimônio, hipoteticamente, eu tenho um patrimônio de 2 milhões de reais, eu vou fazer uma doação para um dos meus herdeiros no montante de 1 milhão de reais, e não fizer nenhum tipo de especificação de cláusula de que isso sairá da minha disponível, se eu não fizer nenhum tipo de especificação nesse sentido, se eu olhar para o patrimônio 2 milhões e para a doação 1 milhão, eu em princípio entenderia, bom, mas espera aí, está dentro da disponível, porque a parte indisponível, a parte da legítima, seria a parte que a pessoa não poderia dispor. Mas esse primeiro raciocínio, ele não se aplica aqui no caso da doação, porque vejam só, primeiro que a gente só vai saber qual é a legítima no momento do óbito. A gente não tem como saber a legítima antes do óbito. Pode ser que hoje a pessoa tenha um patrimônio X e lá na frente, na ocasião do óbito, ela tem um patrimônio Y, que pode ser maior ou que pode ser menor. E como não há a especificação em lei de que, olha, só vai ser considerado adiantamento de legítima se essa doação ultrapassar aquilo que seria a parte disponível desse doador, eu tenho que entender que adiantamento de legítima é a doação. Quer dizer, é toda a doação. Então, se eu tenho um patrimônio no momento da doação de 2 milhões, eu fiz uma doação no valor de 1 milhão, mas eu não coloquei na minha escritura pública de doação, vamos imaginar que se trate de um imóvel, na minha escritura pública de doação, eu não fiz constar uma cláusula de que esta doação deveria sair da minha legítima no momento lá do óbito, então eu tenho que entender que a doação toda, ela foi feita em adiantamento de legítima. Tá, e qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando essa pessoa que doou vier a falecer, este bem, ele deve ser levado à colação, ou seja, ele tem que ser levado lá no inventário dessa pessoa que doou, desse doador, desse ascendente, para que então se façam as contas e se igualem as legítimas, se verifique qual é a porção desses outros herdeiros e, portanto, como é que vai se resolver, porque esse aí já recebeu por adiantamento, mas aquela doação que foi feita em adiantamento de legítima, ela vai entrar no cálculo
daquilo que ele poderia ter disposto ou não. Detalhe, essa doação ela vai entrar no cálculo da legítima, não no cálculo da disponível. Ah, mas como é que você sabe disso? Porque a lei ela estabelece critérios claros para o cálculo da legítima. E ela diz que no cálculo da legítima você primeiro soma todo o ativo, deduz o passivo, o que sobrar você divide por 2. Você descobriu qual é a parte disponível, qual é a parte indisponível. Só depois disso é que você soma os bens sujeitos à colação. Ou seja, eles entram no cômputo da indisponível, mas eles não afetam em nada a parte disponível. Bem, sigamos. Então eu posso, ao contrário do que acontece com a compra e venda de ascendente para descendente, eu posso fazer validamente a doação. Mas a consequência é que ela vai ser entendida como um adiantamento de legítima. Ela não será passível de eu questionar só por este motivo que se tratou, por exemplo, de uma doação anulável, como eu poderia eventualmente questionar num caso de compra e venda. Bem, mas daí? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Ainda lá no Código Civil, nós vamos encontrar o artigo 549, que vai falar daquelas famosas doações inoficiosas. E o que ele vai estabelecer? Olha lá, a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro... Opa, repetir aqui. Vamos então descer aqui, ó. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Gente, só esse assunto aqui daria um outro bate-papo entre nós. Por quê? Quando a lei coloca lá no 549 que nula também é a doação na parte que exceder aquela que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, ela está dizendo que se eu não quiser discutir esse adiantamento de legítima da parte que excedeu, se ele tiver feito, por exemplo, reserva de disponível, eu quero discutir agora. Então, se eu quero discutir agora, eu vou promover a ação agora, enquanto esse doador está vivo, eu vou promover a ação de nulidade dessa doação que excedeu essa parte. Ou da doação como um todo. Aí vai ter que verificar o caso concreto, né? Qual seria o melhor encaminhamento para essa situação. Mas eu tô trazendo esses dois artigos aqui apenas para poder fazer o link com aquilo que, na verdade, eu quero tratar, que é essa questão da cláusula de inalienabilidade feita na doação e que não tem disposição no Código Civil, embora haja disposição aplicável ao testamento. Por quê? Porque, vejam só, se os atos se distinguem porque um é contrato e um outro é um ato unilateral, então a doação é um contrato, mas o testamento é um ato unilateral, por outro lado, existe uma similitude entre eles e não é uma semelhança qualquer. Não é uma similitude, sim, de pouca importância. Não. É o que justifica, é a razão que justifica a disposição, por exemplo, no caso do testamento e que não existe em relação à doação. De que semelhança eu estou falando? A que semelhança eu estou me referindo? Eu estou me referindo à proteção que a lei dá ao direito de herança num primeiro momento. E também aqui estou me referindo, porque a gente já vai ver qual é o artigo lá que trata das hipóteses dessa disposição em testamento, a proteção que a lei dá ao cumprimento de função social da propriedade. Oi? Então, continuemos. Lá na Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, ele vai ter dois incisos que aqui nos interessarão sobremodo, que são os incisos 23 e o inciso 30 do artigo 5º. E eles dirão, é assegurado o direito à herança, é um dos incisos. No outro inciso, ele dirá, a propriedade cumprirá a sua função social. E daí? Bom, e daí que se a gente tem aquela semelhança em relação à doação e o testamento, que é você ter a proteção desse direito de herança, não de qualquer direito de herança, gente, aqui eu estou me referindo especificamente
a proteção daquela porção que a lei assegura, não a quaisquer herdeiros, mas aos herdeiros necessários, que é a proteção da porção que a gente chama de legítima. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, quaisquer que sejam eles e qualquer que seja o grau, os ascendentes e o cônjuge. São eles que estão lá estabelecidos no artigo 1845 do Código Civil. Se eu tenho uma proteção legal desta porção da legítima destes herdeiros, e essa mesma proteção não alcança, por exemplo, os colaterais, porque embora sejam legítimos, herdeiros legítimos não são herdeiros necessários, e aí nós temos uma disposição que diz é nula a doação que ultrapassa a parte que a pessoa poderia dispor em testamento, e eu tenho, por outro lado, uma ausência de dispositivo legal que vai dizer como é que eu devo tratar a doação que tem a cláusula de inalienabilidade, então eu vou verificar o que a lei estabelece a respeito do testamento, porque o ponto comum entre doação de ascendente para descendente e testamento em que se contempla herdeiros necessários é a proteção da chamada legítima. E a lei tem, lá no caso do testamento a lei tem. Onde é que está? Lá no artigo 1848 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha no que ele estabelece? Vamos dar um pulinho ali. Então ele diz assim, ó, salvo se houver justa causa, prestem bem atenção, salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Eu aqui grifei sobre os bens da legítima, quer dizer, grifei não, né? Coloquei em outra cor, que é para ficar bem claro aquilo que a gente precisa expor aqui. Então vejam só, não tem o dispositivo no Código Civil que vai falar sobre a restrição, a imposição de cláusula restritiva no caso de doação de ascendente para descendente. Mas eu tenho um dispositivo que vai dizer que se o testador, aqui rapidamente, quando a pessoa vai lá fazer o seu testamento, que é um ato unilateral, ela pode fazer de N formas. Ela pode fazer com direito de substituição, sem direito de substituição, com herdeiro com direito de acrescer, sem direito de acrescer. Ela pode distribuir o patrimônio dela por meio de legados ou por disposições testamentárias comuns, ela pode fazer o que ela bem entender. Mas ela pode fazer o que ela bem entender, desde que o que ela bem entende não ofenda aquilo que é assegurado por lei. Então, se eu sou um testador e quero deixar um bem meu para qualquer estranho, para um amigo meu, eu posso? Posso. Eu posso eventualmente clausular que neste legado essa pessoa tem um encargo a cumprir, vai ter que cuidar dos meus 65 gatos. Posso, mas essa pessoa não é um herdeiro necessário meu. É um amigo para quem eu quero dispor de um patrimônio. Agora, eu quero, em relação à minha porção legítima, eu quero estabelecer cláusula restritiva. De que a gente está falando? Nós estamos falando daquela situação em que eu faço um testamento e tenho o herdeiro necessário. Bem, se eu estou fazendo um testamento e tenho o herdeiro necessário, eu tenho aqui duas situações. Eu tanto posso estar fazendo um testamento e apenas contemplando herdeiros que não são necessários no meu testamento. Na verdade, tem várias hipóteses. Eu posso contemplar no meu testamento um dos meus herdeiros necessários para receber sozinho a minha parte disponível. Isso é válido? Claro que é. Com a minha parte disponível eu faço o que eu quiser. E se eu tenho um herdeiro necessário que é o meu preferidinho, ele faz mais parte do meu clube do que outros, eu posso. Mas o que eu não posso se o meu herdeiro é necessário e ele tem aquela porção que é resguardada para ele por lei, eu não posso, nesta porção, em relação à parte disponível, eu posso fazer muitas coisas. Mas em relação a essa parte, que é a parte indisponível, a parte que a lei assegura para ele, nesta porção especificamente, eu até posso colocar cláusulas restritivas. Mas se eu quiser colocar cláusula restritiva, eu vou ter que dar motivo.
Eu não posso simplesmente, eu quero porque eu quero, bati meu pezinho, eu quero que fique com cláusula de inalienabilidade por 2 encarnações. Isso eu não posso, porque é da parte da legítima. E é o que estabelece o artigo 1848. Então, se eu tenho que justificar, e quando a lei diz, salvo se houver justa causa, e que vai ter que ser declarada no testamento, o testador não pode estabelecer cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima, ou seja, sobre aquela parte indisponível. Vejam que o legislador não diz o que ele entende por justa causa. E se ele não diz, vai caber ao intérprete, vai caber aos casos concretos, a doutrina também vai tratar disso, vai caber aos casos concretos, a doutrina, delimitar o que seja justa causa. Porque pode ser que, a justa causa é que eu não me dou muito bem com esse meu filho, eu quero que ele aprenda a ser gente. Mas talvez essa justa causa, que para a pessoa é uma justa causa, não seja assim compreendida no frigir dos ovos ali do caso concreto. A justa causa é que este meu filho, esta minha filha, ele gasta muito, é uma pessoa perdulária, não dá valor às coisas, tem provas em relação a isso. Bom, aí se isso vai ser interpretado como justa causa ou não, o caso concreto, caso esta justa causa venha a ser discutida como, isso aqui não é uma justa causa e eu quero receber o patrimônio que foi deixado para mim limpinho, sem nenhum tipo de restrição, aí vai caber, logicamente, ao juiz que tiver com essa causa definir se aquilo lá era uma justa causa ou se não era uma justa causa. A questão é que o que nos interessa aqui é que não é possível fazer esse tipo de disposição que atinja a legítima sem que exista uma justa causa. Então, se a pessoa faz lá o testamento dela, vamos imaginar que ela não esteja fazendo, ela esteja fazendo o testamento dela, mas ela não esteja fazendo esse testamento nem orientado, nem aconselhado por ninguém que seja da área. Vamos imaginar que ela faz um testamento particular, que é o menos aconselhável, inclusive. Mas ela está lá fazendo um testamento particular dela, ela escrevendo ela com ela mesma, com os pensamentos dela, e ela coloca lá, e clausulo todos os bens que estou deixando para os meus filhos com as cláusulas de inalienabilidade, comunicabilidade, impenhorabilidade para todos sempre. Bom, e não justificou. Não vai ser tida como não escrita. Por quê? Qual é a ideia que está por trás disso? Se nós temos duas garantias constitucionais, que são, primeira delas, o direito à herança, o reconhecimento do direito à herança e a proteção de uma porção dessa herança para aqueles herdeiros que a lei considera que são herdeiros necessários, e por outro, que a propriedade tem que atender à sua função social, primeira coisa que a gente tem que extrair daí é que a vontade da parte, ela não pode significar uma potestade contra direitos que são assegurados como direitos e garantias fundamentais. Já começamos por aí. Mas o patrimônio é meu. Sim, o patrimônio é seu enquanto você está vivo, mas na medida em que falece, o patrimônio vira a herança. E existe essa garantia do direito à herança. Então, a ideia que está por trás eu reconheço a propriedade, eu reconheço que ela também tenha que ter função social, porque o respeito à função social da propriedade, ele funcionaria como uma limitação à autonomia privada da parte. Isso colocado, voltamos lá para a situação da doação. Então, se o que assemelha a doação com o testamento, quando a gente estiver falando não de qualquer doação, não de doação feita para terceiro, para estranhos, etc., mas nós estivermos falando de doações que estejam sendo praticadas por aqueles que por acaso são herdeiros necessários, como é o caso da doação de ascendente para descendente, embora no Código Civil nós não tenhamos dispositivo aplicável para essa situação em relação à doação, nós vamos aqui nos valer da razão que assemelha os dois institutos, doação e testamento, e então solicitar a aplicação do artigo 1848, que foi pensado, que foi colocado para reger situações de sucessão testamentária, aquela situação do contrato de doação, uma vez que a razão é fundamental, a razão que assemelha a proibição, a limitação ao estabelecimento da cláusula restritiva no testamento
É exatamente a mesma razão que, embora não esteja expressamente disposta no Código Civil, que justifica que essa mesma restrição também não possa ser, sem justa causa, aplicada no caso da doação. Tá, temos aqui então a ancoragem teórica, a ancoragem principiológica, jurídica que auxilia no caso. Então, o que fazer? Então, voltamos agora para o caso. Então, se a pessoa fez lá uma doação, ela doou um bem para o filho, gravou com cláusula de incomunicabilidade, e aí, essa pessoa que fez, e também com usufruto, essa pessoa que fez a doação, ela vem a falecer. E este filho questiona, então, mas e aí, o que eu faço? Eu vou ficar com esse bem engessado para todos sempre? Então, vamos por partes. Primeiro, com relação à cláusula de inalienabilidade, logicamente, administrativamente, essa pessoa não vai conseguir resolver. Como assim administrativamente? Ora, há determinadas situações que nós temos de registros imobiliários em que a gente consegue fazer a retificação, que a gente consegue fazer a correção administrativamente, quer dizer, por meio de procedimento administrativo que a gente faz lá diretamente no cartório de registro de imóveis. Não é o caso. Aqui, administrativamente, não será, apesar de toda essa interpretação, apesar de todo esse raciocínio que a gente está falando aqui, essa pessoa não vai conseguir resolver isso administrativamente, mas é possível que ela resolva isso judicialmente. E existe essa possibilidade, existe chance de que ela obtenha êxito? Sim. Que ação seria essa? Bom, essa ação seria uma ação de cancelamento da cláusula restritiva. E qual é o fundamento? Os fundamentos são esses que eu acabei de colocar aqui nessa nossa conversa. Primeiro, nós temos dois fundamentos de índole constitucional, que assemelham os dois institutos. E depois, nós temos aqui a aplicação, por analogia, à situação da doação, aquela que nós utilizamos no caso da sucessão testamentária. Então, seria um cancelamento dessa cláusula de inalienabilidade. Mas aí pode ser que você esteja aqui assistindo e já se perguntando, mas espera aí. E como é que você resolve a questão do usufruto? Então vamos à segunda parte da questão, que é, a gente sabe que o usufruto, e é muito comum que isso aconteça, né? Quando a pessoa ela quer prevenir o inventário, o que ela faz? Ela faz doação de usufruto, doação dos bens, reserva o usufruto para si. Acontece que o usufruto, ele pode logicamente ser renunciado pelo próprio usufrutuário. Se eu sou o titular do direito, eu posso renunciar a esse usufruto. E aí você já pode, né, levantar as pestanas e falar assim, mas espera aí, esse usufrutuário, pode ser que ele não confie nesse herdeiro necessário dele. Pode ser que ele fale, não vou renunciar coisa alguma. E de fato, ele pode adotar essa postura. Porque se o usufruto é dele, é claro que se ele renuncia a esse usufruto, apenas a procedência da ação de cancelamento da cláusula restritiva vai resolver todos os problemas. E aí, se ele confia naquele herdeiro necessário dele, esse que é o ascendente sobrevivo, porque no meu exemplo, um dos ascendentes faleceu, ele pode dizer, beleza, eu renuncio para possibilitar, inclusive, esta venda, porque se cancelar a cláusula de inalienabilidade vai poder vender. Mas quem é que vai comprar o pacote completo, né? Bem com usufrutuário? Ninguém. Mas nós vamos gravar com esta mesma cláusula de usufruto, nós vamos gravar a sua nova aquisição, tudo bem? Então, tudo bem, eu vou renunciar para a gente concluir esta questão em relação a este imóvel, mas quando for comprado o outro imóvel, a gente vai fazer a mesma reserva de usufruto no bem que você comprar, uma vez dispensada essa cláusula de inalienabilidade. Ou, mas eu não quero comprar nenhum bem, eu quero fazer aplicação financeira. Ok, então a fruição civil, porque juros de aplicação financeira são frutos civis, não é? Então, os juros dessa aplicação financeira ficarão comigo. Tá bem para você? Tá bem para mim? Isso pode ser entabulado por meio de um acordo, pode ser inclusive feito por meio de uma escritura pública, mas vamos admitir a hipótese de que essa pessoa que é usufrutuária definitivamente não confia nessa pessoa que está pretendendo o cancelamento da cláusula restritiva. Se ele não concorda, se ele não confia,
Então você não vai ter nem como colocar lá na sua ação de cancelamento da cláusula restritiva esse usufrutuário como um anuente a esse pedido. Porque colocar é uma situação aqui de jurisdição voluntária, você não tem réu nesse processo, né? Se todo mundo está de acordo. E claro que você já trazer qual é o posicionamento desse usufrutuário, você facilita ali o seu caminho processual. Mas se ele não está de acordo, ainda assim tem solução. Ainda assim dá para resolver a questão. Como? Ora, você pode, por exemplo, solicitar o cancelamento da cláusula restritiva de inalienabilidade, ponto. E como um pedido subsidiário, você solicita então o cancelamento da cláusula de inalienabilidade, mas preservada a subrrogação do usufruto em caso de venda efetiva do bem no bem que vier, ou no produto da venda se não for comprado um outro bem, mas for feita a aplicação financeira, por exemplo, desse recurso. Porque a subrrogação nada mais é do que você tem ali o usufruto recai sobre esse bem. Esse bem não existe mais, mas com o produto da venda deste bem eu comprei este bem. O que é a subrrogação? Você substitui esse por esse. O instituto continua existindo, portanto a fruição do bem pelo usufrutuário continuará existindo por subrrogação do vínculo. Então não vai mais recair sobre aquele bem que pediu-se lá a cláusula de inalienabilidade, caso ele seja vendido, mas vai subrrogar o vínculo nesse novo bem que será adquirido. É uma forma de solucionar essa questão. E pode ser que você já tenha recebido alguma sim na sua atuação, porque, vejam, ela é mais comum do que a gente imagina. Bem, por hoje é isso. Eu espero nos encontrarmos num próximo vídeo e, voltando a lembrar, se você tem alguma questão desse tipo lá na sua atuação, tá começando agora? Se tá começando agora, pode ser que você pense, poxa, quando a gente fazia lá o curso de graduação, dava a impressão que era tudo tão simples, mas os casos da vida real são os casos da vida real e a vida é muito dinâmica. Bem, é isso. Se você tem algum caso que te atormente, que você queira ver solução, mas não sabe muito bem por onde começar, mande pra gente também. Quem sabe ele pode estar aqui num próximo vídeo. É isso por hoje. Te espero no próximo. Até mais!